2026. O ano em que o barulho se tornou insuportável. Você acorda. Antes mesmo de abrir os olhos, sua mão já está no celular. 47 notificações. 12 mensagens não lidas. 5 e-mails urgentes. E você ainda nem levantou da cama. No trabalho, reunião atrás de reunião. Todo mundo falando, ninguém ouvindo. No trânsito, buzinas, gritos, caos. Em casa, as redes sociais. Todo mundo com opinião. Todo mundo te dizendo o que pensar, como viver, quem ser. E você? Você está exausto, ansioso, sobrecarregado, perdido no meio de um oceano de barulho que nunca para. Mas e se eu te dissesse que há 2000 anos, os maiores líderes da história enfrentaram exatamente o mesmo problema? Não tinham celular, mas tinham guerras. Não tinham Instagram, mas tinham traições políticas. Não tinham e-mail, mas tinham crises existenciais. Marco Aurélio, imperador de Roma, comandava exércitos, lidava com pragas que matavam milhares, enfrentava conspirações no Senado. E sabe o que ele fazia? Ele ficava em silêncio. Sêneca, conselheiro de Nero, um dos imperadores mais tiranos da história. Vivia cercado de intrigas, violência, pressão constante. E sabe o que ele ensinou? Que o silêncio é poder. Epicteto. Nasceu escravo. Foi torturado, humilhado, privado de liberdade. E ainda assim, encontrou paz interior. Como? Através do silêncio. Neste vídeo, você vai descobrir por que o silêncio, não o silêncio físico, mas o silêncio interior, é a arma mais poderosa dos estoicos. E como você pode usar isso hoje, em 2026, para dominar sua mente, eliminar a ansiedade e se tornar verdadeiramente imparável. Vou te mostrar 5 técnicas práticas que você pode começar a aplicar agora. E no final, um desafio de 7 dias que vai transformar completamente sua relação com o caos do mundo moderno. Fica comigo até o final. Porque o que você vai aprender aqui não é teoria. É filosofia de guerra testada em campos de batalha reais. Vamos lá. Seção 1. A era do barulho mental. Por que 2026 exige silêncio? Primeiro, vamos entender o problema real. Vivemos na era da hiperconectividade. Estudos recentes mostram que a pessoa média recebe mais de 60 notificações por dia no celular. 60. E passa mais de 6 horas consumindo conteúdo digital. O que isso faz com seu cérebro? Sobrecarga cognitiva crônica. Fadiga da decisão. Ansiedade generalizada. Depressão mascarada como cansaço normal. Sabe aquela sensação de que você está sempre correndo atrás, sempre com 1000 abas abertas na cabeça, sempre devendo alguma coisa para alguém? Isso não é coincidência. É o resultado de viver num mundo que lucra com sua atenção fragmentada. Agora vem a parte surpreendente. Marco Aurélio, imperador de Roma entre 161 e 180 d.C., enfrentava algo muito parecido. Ele não tinha WhatsApp, mas tinha mensageiros chegando a cada hora com notícias de fronteiras invadidas. Não tinha LinkedIn, mas tinha senadores conspirando contra ele nos bastidores. Não tinha notícias 24/7, mas tinha rumores que podiam derrubar impérios. E ele escrevia todas as noites, no meio de acampamentos militares, durante a Guerra Marcomana, uma das mais brutais da história romana. Suas meditações, que nunca foram feitas para ser publicadas, eram apenas notas pessoais, revelam algo profundo. Ele não fugia do barulho externo. Ele criava silêncio interno. Marco Aurélio escreveu: retire-se para dentro de si mesmo. A mente racional mantém-se em paz e se acalma ao olhar para si mesma. Percebe? Ele estava no meio de uma guerra literal. Soldados morrendo. Bárbaros atacando. Doenças se espalhando pelo império. E ainda assim, ele encontrava paz dentro dele. Porque ele sabia,
O caos externo só te destrói se você permitir que ele entre na sua mente. Agora vamos falar de Sêneca. Filósofo, dramaturgo, conselheiro de Nero, um dos imperadores mais paranoicos e violentos da história. Sêneca vivia cercado de pessoas que podiam matá-lo a qualquer momento. Literalmente. E acabou morrendo por ordem de Nero, forçado a cometer suicídio em 65 d.C. Mas antes disso, ele escreveu 124 cartas para seu amigo Lucílio. E numa delas, a carta 56, ele conta uma história hilária. Ele morava em cima de um banho público romano. Imagina o barulho. Pessoas gritando, água caindo, gente se exercitando, vendedores ambulantes gritando. Um inferno sonoro. E sabe o que Sêneca escreveu? Eu forço minha mente a se concentrar e a não vaguear para as coisas externas. Tudo lá fora pode ser uma algazarra, desde que não haja perturbação dentro. Ele continuou: qual é o benefício de um bairro tranquilo se suas emoções estão em tumulto? Isso é revolucionário. Porque a maioria de nós pensa: se eu tivesse um lugar silencioso, eu seria produtivo. Se as pessoas parassem de me interromper, eu teria paz. Mentira! Sêneca prova que você pode estar no lugar mais barulhento do mundo e ainda ter paz interior. E pode estar no lugar mais silencioso e ser devorado pela ansiedade. Porque o verdadeiro barulho está na sua cabeça. Então a primeira verdade estoica sobre silêncio é esta: silêncio não é ausência de som. Silêncio é ausência de reação mental ao caos. E a primeira técnica prática: pare de reagir a tudo. Você não precisa responder todo e-mail imediatamente. Você não precisa opinar em toda discussão. Você não precisa consumir toda notícia. Você não precisa estar disponível 24/7. O mundo vai continuar girando. E você vai estar em paz. Seção 2. Silêncio vs ansiedade. A regra das duas arenas. Agora vamos atacar diretamente a ansiedade. Porque é aqui que o silêncio estoico se torna uma arma de destruição em massa contra o sofrimento mental. A ansiedade moderna vem de uma fonte muito específica. Você está tentando controlar o incontrolável. Você quer controlar o que as pessoas pensam de você. Você quer controlar o futuro. Você quer controlar coisas que nunca estiveram e nunca estarão nas suas mãos. E o que acontece? Você entra num loop mental infinito. E se isso der errado? E se aquilo acontecer? E se fulano falar mal de mim? E se eu não conseguir? Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos da história, ensinou uma das lições mais libertadoras que já existiram: a dicotomia do controle. Ele abriu seu Enchiridion, o manual, com estas palavras: algumas coisas dependem de nós, outras não. Dependem de nós, nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos, nossas aversões, em suma, tudo que é ação nossa. Não dependem de nós, nosso corpo, nossa propriedade, nossa reputação, nossos cargos, em suma, tudo que não é ação nossa. Agora pensa comigo. Quantas horas você já perdeu preocupado com coisas que não dependem de você? Você se preocupa se vai chover no dia do evento. Não depende de você. Você se preocupa se aquela pessoa vai te responder. Não depende de você. Você se preocupa com o que vão pensar de você. Não depende de você. Você se preocupa com o futuro da economia. Não depende de você. E sabe o que os estoicos fazem com essas preocupações? Silêncio absoluto. Porque eles sabem, gastar energia no incontrolável é desperdiçar vida. E a vida é curta demais para isso. Marco Aurélio, nas Meditações, livro 8º, 7, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Percebe a simplicidade? Você escolhe onde colocar sua atenção. E quando você escolhe ficar em silêncio sobre o incontrolável, a ansiedade começa a morrer de fome.
Deixa eu te dar um exemplo prático, tirado da vida real. Você postou algo nas redes sociais. Alguém comentou criticando. Seu primeiro impulso: responder, justificar, defender, entrar na discussão. Mas aí você para, respira fundo e se pergunta: isso depende de mim? A opinião dessa pessoa não depende de você. O que ela vai pensar mesmo depois que você responder não depende de você. A reputação que ela tem de você na cabeça dela não depende de você. Então você faz o que um estoico faria: nada. Você fica em silêncio. Você não reage. Você não se justifica. Você simplesmente segue em frente. E sabe o que acontece? Você mantém sua paz interior, enquanto a outra pessoa fica esperando uma resposta que nunca vai vir. Você venceu, mas tem mais. O silêncio não é só sobre não fazer nada externamente. É sobre acalmar a voz interna que quer reagir. Sabe aquela voz na sua cabeça que fica ruminando? Eu devia ter respondido assim. Eu vou responder isso amanhã. O que ela quis dizer com aquilo? Os estoicos chamavam isso de impressões, fantasiai em grego. São pensamentos automáticos que surgem. E a técnica deles? Criar um espaço de silêncio entre a impressão e a reação. Epicteto ensinou nos discursos, 2.18, diga a toda impressão forte: você é apenas uma impressão, não necessariamente a realidade. Em seguida, examine-a. Pergunte: isso depende de mim? Se não depende, responda: então não é da minha conta. Ponto. Isso é meditação estoica pura. Pausar, questionar, escolher, ficar em silêncio sobre o que não vale sua energia. E agora, a segunda técnica prática: 30 minutos de silêncio digital por dia. Todos os dias, você vai escolher 30 minutos sem celular, sem notificações, sem consumir nada. Apenas você e seus pensamentos. No início, vai ser desconfortável. Seu cérebro vai pedir estímulo, vai pedir distração. Mas com o tempo, você vai perceber: é nesse silêncio que a ansiedade começa a desaparecer. Porque a ansiedade se alimenta de barulho. E silêncio? Silêncio mata a ansiedade. Seção 3. Silêncio vs opiniões tóxicas. A armadura invisível. Agora vamos falar de uma das maiores fontes de sofrimento moderno: opiniões tóxicas. Todo mundo tem opinião sobre você, sobre suas escolhas, sobre seu trabalho, sobre sua aparência, sobre seu relacionamento, sobre o que você deveria estar fazendo com sua vida. E sabe o pior? A maioria dessas opiniões não vale absolutamente nada. São pessoas que mal te conhecem, que não vivem sua realidade, que muitas vezes estão projetando suas próprias frustrações e inseguranças em você. Mas você leva a sério. Você perde o sono. Você muda seus planos. Você se justifica. Você tenta provar que está certo. E o estoico? O estoico fica em silêncio. Sêneca, na Carta 7, sobre as multidões, escreveu uma das frases mais libertadoras da história. Você pergunta o que deve evitar acima de tudo? A multidão. Ele não estava falando apenas de evitar lugares lotados fisicamente. Ele estava falando de evitar a multidão de opiniões que te puxa para todos os lados. A multidão de vozes que te diz quem você deveria ser. A multidão de expectativas que te esmaga. E ele completou: nada é tão nocivo ao bom caráter quanto perder tempo em shows, entre multidões. Vícios se infiltram facilmente quando você está cercado. Pensa nisso. Quantas vezes você já deixou de fazer algo porque tinha medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes você já mudou de ideia porque alguém, que nem era importante para você, disse que era errado? Marco Aurélio enfrentou isso o tempo todo. Como imperador, ele era criticado publicamente.
Senadores questionavam suas decisões. O povo reclamava dos impostos. Generais duvidavam de suas estratégias militares. E ele tinha poder para matar qualquer um desses críticos. Literalmente. Mas não fazia isso. Sabe por quê? Porque ele entendia algo profundo, que está nas Meditações, livro 4, 7. Retire sua opinião sobre algo, e pronto. A queixa fui prejudicado desaparece. Retire a queixa, e o dano desaparece. Isso é genial. Ele está dizendo, o problema não é a crítica. O problema é você dar importância à crítica. Se alguém te critica e você decide que aquilo não importa, o dano some. A crítica ainda existe lá fora, mas não toca você. Você criou uma armadura invisível de silêncio. E aqui vem a parte mais poderosa. Quando você para de reagir, você desarma a outra pessoa. Porque a expectativa era que você entrasse no jogo, que você discutisse, que você se defendesse, que você ficasse nervoso. Mas você não faz nada disso. Você fica em silêncio. E isso é poder. Sêneca ensinou, em Da Tranquilidade da Alma, se você vive para a opinião dos outros, você está morto para si mesmo. Deixa eu te dar um exemplo real que acontece todos os dias. Alguém te manda uma mensagem provocativa, ou te marca num comentário maldoso, ou espalha um boato sobre você. Seu primeiro impulso: responder na mesma moeda. Se defender. Provar que a pessoa está errada. Mas aí você lembra da técnica estoica: espere 24 horas. Não responda imediatamente. Respire. Deixe o tempo passar. E na maioria das vezes, depois de 24 horas, você vai perceber: aquilo não merecia nem um segundo da sua atenção. E se merecer, você vai responder com calma, com clareza, sem emoção. Porque você deu espaço para o silêncio fazer o trabalho dele. Epicteto ensinou nos discursos, e 18 lembre-se de que o que te insulta não é a pessoa que te ofende ou te bate, mas a opinião que você forma de que essas coisas são ofensivas. Então, quando alguém te irrita, saiba que é seu próprio julgamento que te irritou. Isso é liberdade total. Porque você percebe, ninguém pode te magoar sem sua permissão. A arma deles só funciona se você decidir se ferir. E a técnica número 3. Quando alguém te criticar, espere 24 horas antes de responder. Parece simples. É. Mas é transformador. Porque você quebra o ciclo automático de reação. Você cria um espaço de silêncio entre o estímulo, a crítica e a resposta. E nesse espaço, você escolhe: isso vale minha energia? Provavelmente não. E aí você segue em frente. Em paz. Imparável. Seção 4. Silêncio como foco. Domine sua mente a partir de agora. Agora vamos falar de foco. Porque em 2026, foco não é só uma vantagem. É um novo superpoder. Estudos mostram que a pessoa média é interrompida a cada 3 minutos. 3 minutos. E leva em média 23 minutos para voltar ao estado de concentração profunda. Faz as contas, é impossível fazer trabalho de qualidade assim. E qual a causa? Barulho, notificações, mensagens, reuniões desnecessárias, pessoas te interrompendo. E o pior de tudo, você mesmo, pulando de uma coisa para outra sem terminar nada. Os estoicos tinham uma obsessão por foco, porque eles sabiam: tempo é o único recurso que você não pode recuperar. E desperdiçar tempo é desperdiçar vida. Sêneca escreveu em Da Brevidade da Vida: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente se você a usar bem. Ele continuou: ninguém te devolverá os anos. Ninguém te restituirá a ti mesmo. A vida vai seguir de onde começou e não vai mudar de curso nem interromper o fluxo. Ela não fará barulho, ela não te lembrará de sua velocidade. Ela apenas seguirá em silêncio.
Isso é brutal. Porque te força a encarar a verdade. Cada minuto que você desperdiça em distração é um minuto que nunca volta. E como você constrói foco? Com silêncio. Quando você elimina o barulho externo, celular no modo avião, porta fechada, fones cancelando o ruído, você cria as condições para concentração profunda. Mas isso é só o começo. O verdadeiro desafio: eliminar o barulho interno. Aquela voz na sua cabeça que fica pulando de preocupação em preocupação. Será que eu esqueci alguma coisa? E aquele e-mail que eu preciso responder? E se eu não terminar isso a tempo? Marco Aurélio tinha uma técnica para isso. Ele chamava de prosós, atenção vigilante. Toda vez que a mente começava devagar, ele trazia de volta pro presente. Pro aqui e agora. Pro que está nas mãos dele nesse exato momento. Ele escreveu nas Meditações, livro 12, 3. Faça sempre apenas o que está na sua frente e faça-o com toda a sua força, com simplicidade e sem distrações. Não 3 coisas ao mesmo tempo. Não pensando no que vem depois. Uma coisa. Agora. Com atenção total. Isso não é multitasking. Multitasking é uma mentira inventada pela era digital para te vender produtividade que não funciona. Os estoicos ensinavam o oposto, monotasking profundo. E a técnica deles tinha 3 passos. Primeiro, escolha uma tarefa importante. Não urgente. Importante. Algo que move você para frente. Segundo, elimine todas as distrações. Celular no modo avião. Abas do navegador fechadas. Porta trancada. Fones com música instrumental ou silêncio total. Terceiro, configure o timer para 90 minutos. Por que 90? Porque é o ciclo natural de concentração profunda do cérebro humano. Depois disso, você precisa descansar. Durante esses 90 minutos, você faz apenas aquela tarefa. Sem checar e-mail. Sem redes sociais. Sem só rapidinho dar uma olhada no WhatsApp. Nada. Nos primeiros dias, vai ser difícil. Sua mente vai resistir. Vai pedir estímulo. Vai te convencer de que você precisa checar alguma coisa. Mas você não vai ceder. Porque você sabe, é nesses blocos de silêncio que você faz o melhor trabalho da sua vida. Epicteto ensinou nos discursos, 4.5. Se você quiser progredir, afaste-se de pensamentos como estes: se eu negligenciar meus assuntos, não terei o que comer. Melhor morrer de fome, mas livre de dor e medo, do que viver em abundância com perturbação. Ele está dizendo: vale mais a pena ter paz mental e fazer pouco com qualidade, do que fazer muito e viver em caos constante. Então a técnica número 4. Blocos de 90 minutos de trabalho em silêncio absoluto. Escolha a tarefa mais importante do dia. Elimine toda distração. Configure o timer. E foca. Só isso. Sem heroísmo. Sem multitasking. Apenas foco profundo. E com o tempo, você vai descobrir, você vai fazer mais em 90 minutos de silêncio do que em 8 horas de trabalho cheio de interrupções. Seção 5. O poder do silêncio sobre suas ambições. Não fale, faça. E agora a última técnica. Talvez a mais contraintuitiva e mais poderosa de todas. Os estoicos ensinavam: não fale sobre suas ambições. Faça em silêncio. Por quê? Por 3 razões muito simples. Primeiro, quando você anuncia seus planos, você perde energia. Você gasta tempo explicando. Você enfrenta resistência. Você ouve opiniões que não pediu. E no final, você está mais cansado do que quando começou. Segundo, quando você fala sobre um projeto, seu cérebro se sente recompensado. Estudos modernos em psicologia confirmam isso. Tem até nome: substituição simbólica. Quando você fala muito sobre uma meta, seu cérebro interpreta como se você já estivesse progredindo. E aí, você perde motivação para fazer de verdade.
Terceiro, quando você fica em silêncio, você mantém o foco. Porque você não está distraído com feedback externo. Você está apenas executando. Marco Aurélio não anunciava suas decisões. Ele simplesmente tomava. Sêneca não falava sobre o que ia escrever. Ele escrevia. Epicteto não prometia que ia mudar. Ele mudava. E hoje todo mundo anuncia tudo. Vou começar uma empresa. Vou emagrecer 10 quilogramas. Vou aprender inglês. Vou mudar de carreira. E 6 meses depois? Nada. Porque a energia foi toda gasta na conversa, não na ação. Sêneca escreveu na Carta 94, é mais fácil excluir vícios prejudiciais do que controlá-los. Não comece. Porque depois que você começa, é difícil parar. Ele estava falando de vícios, mas isso se aplica perfeitamente ao vício de anunciar planos. Quanto mais você fala, mais difícil fica fazer. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você tem uma ideia de projeto. Um livro, um curso, um negócio, uma mudança de vida. Seu primeiro impulso: contar para todo mundo. Postar nas redes sociais. Pedir opinião. Buscar validação. Mas aí você lembra da técnica estoica. Trabalhe em silêncio até estar pronto. Você não conta para ninguém. Não posta nas redes. Não pede feedback precoce. Você apenas executa. Todos os dias, um pouco. Sem alarde. Sem anúncios. Em silêncio. E quando estiver pronto, os resultados vão falar por você. E aí, sim, as pessoas vão prestar atenção. Porque você não é alguém que fala. Você é alguém que faz. Marco Aurélio escreveu nas Meditações, livro 5, ao amanhecer, quando tiver dificuldade de sair da cama, diga a si mesmo: estou me levantando para fazer o trabalho de um ser humano. Não para falar sobre o trabalho. Para fazer o trabalho. Em silêncio. Com disciplina. Todo dia. E a técnica número 5. Trabalhe em silêncio. Deixe os resultados falarem. Escolha um projeto importante. E não conte para ninguém até estar pronto. Não poste nas redes sociais. Não fique pedindo opinião. Apenas execute. E quando tiver resultados reais para mostrar, aí sim você compartilha. Isso vai filtrar 90% das distrações. Porque você não vai perder tempo explicando. Você vai usar esse tempo fazendo. Então, recapitulando as 5 técnicas estoicas do silêncio em 2026. 1. Não reaja a tudo. Nem toda notificação merece sua atenção. Nem toda opinião merece sua resposta. 2. 30 minutos de silêncio digital por dia. Sem celular. Sem consumo. Apenas você e seus pensamentos. 3. Espere 24 horas antes de responder a críticas. Crie espaço entre o estímulo e a resposta. Escolha se vale sua energia. 4. Blocos de 90 minutos de trabalho em silêncio. Uma tarefa. Atenção total. 0 distrações. 5. Trabalhe em silêncio. Deixe os resultados falarem. Não anuncie planos. Apenas execute. E agora, o desafio de 7 dias. Escolha uma dessas técnicas. Apenas uma. E pratique todos os dias por uma semana. No final, vem aqui nos comentários e me conta: o que mudou? Como você se sente? Qual foi o maior desafio? Porque aqui está a verdade: o mundo vai continuar barulhento. 2026 vai continuar caótico. As pessoas vão continuar gritando. As notificações vão continuar pipocando. O caos vai continuar existindo. Mas você vai estar em silêncio, em controle, em paz, imparável. Marco Aurélio escreveu nas Meditações, livro 2, 17. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos.
Então escolha seus pensamentos com cuidado. Escolha onde colocar sua atenção. Escolha o silêncio. Se este vídeo te ajudou, deixa o like. Se inscreve no canal para mais estoicismo prático que transforma vidas reais. E compartilha com alguém que está no caos e precisa dessa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fique em silêncio e domine.